Então, se prepare para resolver os problemas do dia e resolva os problemas do dia, porque no dia seguinte você vai ter outros problemas. Aparecerão novos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais Sales Clube, nas nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Spotify. Eu sou Pedro Ribeiro, Head de Comunidades do Sales Clube, e nós estamos começando mais um episódio do Pode Ser Elite, o podcast que traz empreendedores e empreendedoras, membros da comunidade Elite Sales Clube. Para você que ainda não conhece o Sales Clube, nós somos um impulsionador de negócios por meio de educação, mentoria, capacitação e tecnologia através de estruturação de vendas. Então nós ajudamos você, dono de negócio, a estruturar a sua área comercial. Então se você ainda não conhece as nossas soluções, dá uma olhadinha aqui na descrição abaixo do nosso podcast. Aproveita que você está aí no Spotify, está aí no YouTube, esmaga o dedo no like, ative o sininho das notificações para você receber lembrete dos próximos episódios do Pode Ser Elite que serão lançados. E hoje nós vamos falar de venda porta a porta, vamos falar do mercado nacional de adquirência, vamos falar de empreendedorismo sem maquiagem, com resiliência, coragem e capacidade de resolver problemas todo santo dia. Nós vamos falar com Douglas Navarrete, fundador da Prisma Promotora. Douglas, prazeraço ter você aqui no Pode Ser Elite. Obrigado, viu? Obrigado por me receber. Obrigado, boa tarde, bom dia e boa noite a todos que estão aí assistindo a gente. Obrigado, muito prazer em estar aqui, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Vamos bater papo, né? Que é o que a gente estava conversando ali. Nada melhor do que trocar uma ideia. Trocar ideia, contar história. É isso aí. E pra gente começar, Douglas, conta a gente a sua história. Desde quando você começou a trabalhar, quando o empreendedorismo bateu na sua porta, ou você buscou ele, até o ponto que você fundou a Prisma Promotora. Cara, eu comecei a trabalhar moleque com 15 anos, né? Antigamente a gente podia trabalhar cedo, né? Não tinha nenhum problema. E não porque eu precisasse, diferente de milhões de brasileiros que precisam. Eu sempre tive uma vida de classe média normal, mas aquela classe média que a gente podia comer só um bife por semana e no final, uma vez por mês, saía para comer uma pizza, mas só podia tomar uma Coca-Cola, né? Uma Coca-Cola por mês, né? Uma Coca-Cola por mês, senão era Tang e suco naquela época lá que a gente podia beber, o pai e a mãe compravam no mercado. E aí, meu pai era gerente de banco, gerente do Banco Real, trabalhou muito tempo no Banco Real e ganhou uma campanha e ganhou um videocassete. Legal. E aí, foi a primeira vez que eu vi um filme no videocassete, eu me apaixonei por aquilo, porque a gente ia na videolocadora e podia pegar filme, só que tinha um limite de filmes para pegar. E quando eu fiz 15 anos, meu pai me perguntou o que eu queria de presente de aniversário. E eu falei, pai, eu quero uma televisão para botar no meu quarto, na minha inocência. E meu pai mandou catar coquinho, né, para não falar outra coisa, né? E em vez de catar coquinho, eu fui trabalhar. Eu falei, então eu vou trabalhar para juntar meu dinheiro e comprar uma televisão e poder desfrutar, né? Porque naquela época a gente tinha uma televisão na casa toda, né? Não é igual hoje, todo mundo tem televisão, todo mundo tem tela. E a televisão era meu pai assistindo o Jornal Nacional e depois minha mãe assistindo a novela. Então não tinha espaço para ver filme e o videocassete ficava lá. Então eu lembro que eu comecei a trabalhar na locadora e matei dois coelhos com uma cajadada só, porque eu trabalhava numa locadora, pegava filme de graça. Podia levar o filme no fim de semana, assistir à noite em Quantos casa. filmes eu quisesse, sem pagar nada, e ao mesmo tempo ganhava meu dinheirinho. Trabalhei até os 17, 18 anos, depois virei office boy no Banco Sudamérica, fui trabalhar no Banco Sudamérica. Aí fui office boy, fui caixa de banco, fui assistente de atendimento comercial, virei trainee de gerente, depois fui gerente. E aí, como é que eu começo a empreender, né? Eu começo... Era sempre em banco, né? Sempre CLT banco. CLT e banco. Sempre mercado financeiro, né? Comecei na locadora até os 17, depois fui para banco. E trabalhei ali toda a estrutura bancária ali, o início até 23 anos, mais ou menos. E eu tinha um primo meu que tinha a ver empreendedor, né? Até hoje é um cara empreendedor por natureza, que é o Dudu, e o Dudu era tiqueiro na época. Não sei se você sabe o que é tiqueiro. Não sei, conta pra gente. Tiqueiro era o cara que comprava o ticket de refeição quando você recebia na empresa, né? E aí você recebia, você queria fazer a marmita, né? E aí pegava aquele ticket e vendia para alguém. Ele comprava o ticket do pessoal,
fazia um dinheiro e revendia para os Revendia. restaurantes, exatamente, e ganhava um dinheiro em cima. Era uma forma de fazer o dinheiro rodar da galera, né, Sim. que precisava da grana e ao mesmo tempo ganhar o dinheiro. E eu vi ele ganhando muito dinheiro com aquilo lá. Eu falei, pô, eu consigo fazer isso aí, né? Vou tentar fazer. E peguei um mês de férias do banco e fiquei um mês com ele, em vez de passear, e fiquei um mês trabalhando com ele para aprender como é que fazia. Aprendi e comecei a fazer na hora do almoço. Um tempo depois, eu estava ganhando mais dinheiro no ticket do que no banco. Olha só. E aí parei. A margem era boa. A margem era muito boa. Naquela época era muito boa. E aí comecei a ter muito contato com o restaurante. E aí com 26 para 27 anos eu comprei um restaurante. Tudo isso aqui a gente está falando de São Paulo capital. São Paulo capital. Eu morei já em Belo Horizonte, morei no Rio de Janeiro porque meu pai, por ser bancário, foi transferido várias vezes. Mas isso é São Paulo capital. Sempre morei ali na região ali do Shopping Interlagos, ali, extremo Zona Sul ali. Aí comprei um restaurante na Rua da Quitanda, no centro de São Paulo. Achando que eu era o bambambam, que eu sabia de tudo, né? Porque 26 anos, 27 anos, com um restaurante. As pessoas vinham falar comigo, eu falo, não, eu sei de tudo, eu sou demais, eu sou invencível, eu sou... E aí com 28, 29, com 30 eu quebro a primeira vez, justamente por causa da prepotência e da falta de preparo e de não saber procurar ajuda e não saber resolver problemas e não saber enfrentar os problemas, né? Esconder os problemas. Isso fez com que eu quebrasse e ao mesmo tempo acabasse o meu primeiro casamento. Eu tinha um casal de gêmeos na época, de 3 anos, e aí acabei me separando. E aí que começa a história da Prisma Promotora. Eu volto para morar com meus pais, né? E aí nesse momento aí de quebra que eu estava com 30 anos, 31 anos mais ou menos, duas coisas me ajudaram muito. Minha família, né? Meu pai e minha mãe, que me acolheram de volta, apesar de ter feito uma belíssima merda. E é muito difícil, né? Voltar para... É muito difícil, né? É muito fácil. Você que come... colchão duro todo dia, passar a comer filé mignon é muito fácil. Uhum. Você parar de comer filé mignon e voltar a comer colchão duro é algo muito difícil. Então é um aprendizado, né? E você tem que falar muito não. Você tem 2 filhos de 3 anos que querem passear, querem ir no McDonald's, você não tem dinheiro para fazer nada. Então é uma adaptação difícil, é um aprendizado difícil. 2 coisas me seguraram muito, foi a fé. Eu sou católico, devoto de São Judas Tadeu. Sim. Eu acho que todo mundo tem que acreditar em algo, independente do que seja, né? Então, se é em Deus, se é em Xangô, se é no Dalai Lama, se é no Buda, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter fé, Sim. energia positiva. E a outra foi a minha família, meus pais naquele momento me ajudaram bastante. Aí eu estava lá em estado fetal, deitado na cama, né, tentando me reerguer. E aí meu pai um dia me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, cara, não sei, né? Eu tô tentando aqui descobrir para onde eu vou. Provavelmente eu vou voltar para banco, que é o que eu sei fazer, vou procurar emprego de novo. Ele falou, pô, eu tenho um amigo meu que trabalha no banco BMG e tá começando com esse negócio de crédito consignado para aposentado, né, pensionista e tal. E você não quer ir lá bater um papo com ele? Eu falei, vou lá bater um papo com ele. Aí fui lá, começamos a vender o produto. Nisso a gente monta a Prisma Promotora. Meu pai me ajuda com o nome, porque meu nome estava sujo. Então a gente usa o CNPJ ali, né, no nome dele. No nome do seu pai. No nome do meu pai. Meu pai vai me ajudando ali, né? Até porque ele me viu quebrando e não queria me deixar sozinho para quebrar de novo, né? Então ele tá ali junto comigo. Ele tá junto nessa segunda empreitada. Nessa segunda empreitada, ele tá perto de mim ali para ver, né? Ele tinha uma outra ele foi bancário há muito tempo e também foi empreender porque foi demitido, né? E montou uma empresa de entrega de talão de cheque chamada Labor Serviços. Então ele começou a ter uma experiência de empreendedor. E aí com a Prisma Promotora, durante muito tempo ele me ajudava na parte administrativa, porque ele tinha medo que eu mexesse no dinheiro, né? E eu cuidava da parte comercial, de vender os contratos e tal. 2010, meu pai adoece, né? Começa a ter sintomas de Parkinson, de
primeiro de Parkinson, e aí a gente começa a sentir ali uma percepção de falta, de noção e tal. E ele acaba se afastando completamente ali em 2010 da Labor, e aí eu começo a tocar, e aí vem a devolução de tudo que ele me ajudou, né? Eu começo a gerir, Oportunidade de você de devolver, né? devolver para ele. Devolver para ele. Então Deus sabe o que faz, né? Ele me ajudou até um pedaço, e depois, os últimos 10 anos, fui eu que ajudei ele, mantive, trabalhei para que ele pudesse ter o melhor conforto possível. E aí a gente começa com a Prisma Promotora, e já são 20 anos de história, né? 20 anos de quebras, aventuras, trabalhistas, aprendizados, projetos bons, projetos ruins, né? Então e a vontade de fazer e continuar crescendo todos os dias, que é o que faz o empreendedor acordar Esse de manhã, né? combustível que move. Vou explorar isso com você também um pouco mais à frente na nossa conversa. Um ponto em comum que eu trago para nossa convivência em comunidade aqui no Elite, né, que é a comunidade de membros do Sales Club, de pessoas que estiveram aqui na imersão, topam entrar para o nosso ecossistema de membership, e tem aí um apoio estratégico, um apoio também tático, tanto de consultoria quanto um apoio estratégico em tomada de decisão, é a importância das relações. Você mesmo estava falando comigo antes da gente começar, né? Como é positivo estar aqui, viver, pisar aqui dentro da Sales Village nos nossos eventos, porque você sempre sai com uma pulga atrás da orelha, uma provocação, uma oportunidade de negócio. E uma coisa em comum da tua história e da história do Breno, que gravou aqui conosco também no Pode Ser Elite, nosso querido lá, o meu querido do sertão baiano, lá de Irecê, é como as relações, o apoio, ajudas de pessoas fundamentais foram essenciais no início da trajetória empreendedora, né? Para quem não assistiu ainda o primeiro episódio, o Breno teve apoios de várias pessoas de Irecê para ele fundar a RM Mineração, que é a pedreira, um dos negócios dele. E aí você traz o seu pai, você traz Meu primo. o seu primo, você traz a relação que o seu pai tinha como pessoa do BMG, e você começou a Prisma como um correspondente, imagino que exclusivo do BMG. Sim, trabalhando pro BMG, depois a gente foi pro Santander. Então isso é uma coisa muito, muito importante, assim, e você até hoje leva esse exercício, essa priorização no cultivo de relações para você conseguir levar a Prisma para algo maior do que ela está hoje? Eu vou te contar uma coisa que a gente percebe depois de velho, né? Assim, de muito desgaste, muito trabalho. Relacionamento é tudo, né? Assim, você saber trabalhar e ter relacionamento. Eu nunca fui atrás de um cliente na Prisma. Os clientes foram indicados por outros clientes, né? Então, o primeiro cliente Sim. que a gente teve foi o BMG, depois o Santander era um outro relacionamento que meu pai tinha da época do Banco Real. Aí a pessoa saiu do Santander, foi para o BMC, levou a gente para o BMC. Aí o cara da BMC, quando virou Bradesco Promotora, levou a gente para a BV, e assim por diante. Um conhecendo o outro e outro conhecendo o outro. Então, o Sales Club, por exemplo, aqui é muito legal de a gente ter o relacionamento. Primeiro com os mentores, né? Com o time de mentores que vocês têm, né? Vocês têm desde o Mickey lá, que é o Thiago Concer, né? O Mickey do Sales Club. Todo mundo vem para ver o Thiago Concer, né? Eu não conhecia essa piada. Aí os meninos contaram. Chegou o Mickey do... Aqui você tem piadas internas também. Então eu achei maravilhoso, porque é isso mesmo, né? A gente tem uma admiração. Eu mesmo vim porque eu vi o Thiago Concer na internet, eu vi um podcast dele e acabei me interessando. É um cara fora da curva, mas você tem um time muito fera, né? O Mala, o Malavota, o Hélio, o próprio Luiz e toda essa galera nova que vocês estão trazendo também. E as próprias participações especiais que vocês trazem, né? A última vez a gente estava com um cara que foi head da operação também da Salesforce, que era parceiro do L ali. Kleber Voeltsky. Que também já foi administrador do Walmart Brasil. Pois é. Então só tem Messi e Cristiano Ronaldo. Exatamente. E o empreendedor é um ser humano muito sozinho. Né? Não existe faculdade de empreendedorismo. Você já percebeu, né? O empreendedor ele tem que ser
Ele tem que ser advogado tributarista, advogado trabalhista, ele tem que Contador. ser contador, ele tem que ser RH, Tesoureiro, psicólogo, né, financeiro, vendedor. vendedor, né? Ele tem e ninguém ensina isso para ele. Não. Então, quando a gente tem uma oportunidade como essa aqui de conversar com outras pessoas, ver que as dores são muito parecidas, mas que um tem uma saída por aqui, ou você já tentou isso aqui, você já falou com esse cara, você já foi por esse caminho. Conexões. As conexões ajudam muito e trazem a visão de outras pessoas que passam pelas mesmas dores, mesmas dificuldades que você e que também estão sozinhas, né? A maioria dos empreendedores são empreendedores que não têm sócios, né? Eu fui ter sócio em outro negócio depois de 20 anos de Prisma, que foi quando eu decidi que a oportunidade de ter sócio valia a pena porque eu tinha muito negócio de eu não quero tomar decisão com ninguém, mas é muito difícil você tomar decisão sozinho o tempo todo, porque por mais que você forme um time muito forte embaixo de você, a decisão final ela acaba sempre sendo sua, né? Então não tem jeito. Então é um aprendizado muito grande e aqui a gente tem um ambiente muito saudável para trocar e para conseguir conquistar esse relacionamento, criar esse relacionamento. E uma das coisas que eu tive aqui que eu achei fora da caixinha foram os table meetings, que acho que funcionam super bem, porque aí sim você tem a oportunidade de conhecer a história de cada um, né, e saber o que você tem de possibilidade de negócio com cada um daqueles caras, né? E sempre tem, né? A gente sempre tem uma oportunidade de negócio conversando com uma ou outra pessoa. E é aquilo que a gente estava falando lá fora. A gente tem também ter a sabedoria de filtrar. Exatamente. Né? Saber dizer não. Eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor quando ele passa a crescer. O primeiro desafio é sobreviver. Né? Então, tem aquele velho estudo do Sebrae que mostra, né, que X% de empresas quebram, né? Acho que 70% das empresas, 70% das empresas crescem nos primeiros 5 anos. Então, você passou a arrebentação, e agora? Como é que eu sobrevivo no alto mar, né? Então... E você, assim, a gente fala muito aqui no CNPJ, ele só tem uma opção, que é crescer. É isso. Porque ficar estagnado, você morre pela inflação. Não pode ficar estagnado, né? Com todos os custos e despesas que vão aumentando, às vezes a carga tributária está maior para um segmento ou outro, né? Então, a única opção do CNPJ é crescer. E conta um pouco para nós, Douglas, sobre o começo da Prisma. Como que a Prisma saiu de ter somente o consignado, que é o início da trajetória da companhia, para começar a não só surfar a onda, mas também aproveitar o voo de cruzeiro do mercado de adquirência. E como também está agora investindo no mercado livre de energia. A gente começou no crédito consignado e a gente se especializou lá em 2011, 2010, 2011. Existia uma modalidade de negócio dentro dos bancos dos grandes bancos, Bradesco, Itaú. Como o gerente de banco ele tem que vender muita coisa, ele não conseguia vender todos os produtos, né? Esse é um grande desafio, sempre foi você pegar um cara e transformar ele em multiproduto. E aí existia um modelo de negócio que você colocava um promotor dentro da agência para vender apenas crédito consignado. Pescar dentro do aquário todos os servidores de INSS, servidores públicos. Então, vou falar que o Itaú tinha a folha do governo do Rio de Janeiro, todas as agências do Rio de Janeiro que ficavam dentro de um estabelecimento. Um promotor presencial lá, às vezes ficava sentado, às vezes ficava na fila abordando as pessoas. E oferecendo crédito consignado. A mecânica era essa. Exatamente. Isso foi o que me fez me reerguer financeiramente, porque eu cheguei a ter 180 pessoas, quase 200 pessoas dentro das agências entre Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú, e fez com que eu quebrasse a segunda vez, né? Que foi em 2011, finalzinho de 2011, comecinho de 2012, saiu uma regulamentação do Banco Central proibindo o correspondente bancário de atuar dentro das agências, por uma pressão do sindicato dos bancários, né? Eles entendiam que aquelas 200 pessoas que eu tinha e que mas, sei lá, 50 empresas tinham também. Então, vamos falar que tinham mais de 3 mil pessoas dentro das agências, estavam roubando o emprego de um possível bancário. Que não era verdade, mas era o entendimento na época.
E aí eu sou obrigado, no final de 2012, a mandar 200 pessoas embora de uma vez. E o dinheiro que eu tinha juntado até ali, eu paguei todas as rescisões para poder sair Queria explorar tranquilo. um pouco isso, tá, Douglas? Porque lá em Minas a gente brinca que as pessoas veem as pingas que a gente toma, mas não os tombos que a gente leva. Sim. Queria explorar um pouco mais sobre isso. Assim. Esse foi um dos grandes aprendizados da sua jornada empreendedora até hoje. E o que você... A gente volta depois para a parte de negócio, mas é importante trazer isso. O que você carrega do Douglas de 2012, quando esse problema apareceu na mesa? Como você resolveu? O que você carrega de aprendizados até hoje? Eu tava falando para as meninas ali, né? E eu tenho hoje um sócio, que é o Paulo Lemes, que trabalha comigo lá na Confrapag, que é uma outra operação que a gente tem, e que inclusive tá devendo uma visita aqui para você, porque ele já tá pago e não veio ainda. Pois é, Paulo. Falei, Paulo. Tá devendo. Venha. Exatamente. E aí ele fala um negócio, ele fala assim, eu gosto de resolver problema. Uhum. E aí, outro dia eu ouvi uma frase, a frase não é minha, né? E eu tava falando para as meninas, quanto mais problema a gente tem, é melhor, né? Porque vida de empreendedor é resolver problema. Vida de adulto é resolver problema. Exato. Né? E às vezes a gente passa mais tempo sofrendo com o problema do que... Reclamando do problema, do que lamentando. do que resolver o problema em si. Então, às vezes, você fica 3 dias, eu preciso renovar minha carteira de motorista, eu preciso renovar minha carteira. Sofre, porque eu tenho que entrar no site, porque né, em 10 minutos você faz o agendamento, e em 15 você renova a carteira, mas você ficou uma semana sofrendo com aquilo lá. Empreendedor é a mesma coisa. Eu preciso conversar com aquela pessoa, preciso dar aquele feedback, preciso demitir aquele cara, né? Preciso mudar o meu sistema de contabilidade, eu preciso implantar um sistema de RH e a gente fica postergando e sofrendo. E quando a gente vai ver, e quando a gente faz, vai muito mais rápido. Então, o 2012 me mostrou que o problema a gente tem que resolver todos os dias. E não existe nada que você programe, planeje, que a vida não possa mudar. Então, se prepare para resolver os problemas do dia e resolva os problemas do dia, porque no dia seguinte você vai ter outros problemas. Parecerão novos. Então, e aí Desculpa, pode imagina. Pode falar. Não, e a necessidade que a gente tem de ter status e de ter reconhecimento, ela é importante, mas o mais importante é a gente ter a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro. Então, assim, qual foi a minha preocupação naquele momento? Pagar todas as pessoas, demitir todas as pessoas de maneira correta, ter uma conversa transparente com cada um deles, mostrando que a decisão de encerrar o projeto não era nossa, era uma determinação, uma regulamentação e uma decisão do banco que nos contratava. Tanto que a gente mandou 200 pessoas embora, eu acho que eu tive 5 trabalhistas. Né? Então, que é uma dor do empreendedor também, né? Ação trabalhista no Brasil é não sei se você sabe, mas 90% das ações trabalhistas do mundo acontecem no Brasil. Não sabia desse dado. Alarmante. É assustador. Só que existe uma coisa também, né? A gente que é empreendedor, e é outra informação importante, acho que 78% ou 79% das ações trabalhistas são contra o gestor, não são contra a empresa. Então, um trabalho que a gente tenta fazer dentro da Prisma, muito forte, é de conhecer cada um dos funcionários. Então, as 400 pessoas que trabalham hoje lá para a gente, eu conheço ou tento conhecê-las individualmente, para que elas criem um vínculo e entendam que intimidade, porque segurança. Às vezes o gerente falou mal dele, ele quer processar a empresa, às vezes o supervisor maltratou ele, né? E às vezes a empresa não tem nada, quer dizer, o que a gente tem que fazer, né? Eu falo que a vida do empresário ela é muito simples. É dar todas as condições possíveis para que o nosso time performe da melhor forma possível. Então, o que eu tenho que fazer? Salário em dia, ajuda de custo em dia, campanhas bem feitas, material para que ele possa vender, um bom produto para que ele possa vender. Se eu der essas condições, eu tiro todas as muletas para poder cobrar essa turma. Isso falando principalmente do porta a porta, que é o meu negócio. Sim. Então, acho que essa é a grande... E eu acabei até me estendendo aqui no falando de 2012, né? Mas o aprendizado de 2012 é que o tempo cura tudo. O tempo resolve.
Assim, é óbvio que você não pode ficar esperando, né? Tem aquela passagem, tem uma história que as pessoas contam, né? Minha mãe me contou uma vez. Minha mãe sempre falou para mim que Deus nunca dá um cobertor menor do que o frio que você Uhum. tem que enfrentar, né? E tem uma história também que eu gosto muito, que é o cara tava lá no telhado numa enchente, não sei se você conhece, o cara tava no telhado numa enchente, passou um cara com um botinho e falou, vamos, ele falou, não, Deus vai me salvar. Aí passou um cara com um barquinho, ele falou, vamos, ele falou, não, Deus vai me salvar. Aí passou um cara com um helicóptero, ele falou, Deus vai me salvar. Aí inundou e ele morreu. Chegou lá e falou, porra, Deus. Ele falou, porra, eu mandei um helicóptero, mandei um barquinho, mandei um iate, e você não entrou, né? Então, assim, não adianta eu querer que Deus me salve É, se eu não faço nada para ser exatamente. salvo, né? Faça a sua Então, parte, eu te ajudarei. exatamente. Então você tem que trabalhar, né? Então, assim, eu acho que naquele momento que eu percebi que eu tinha quebrado e que eu tinha que reconstruir, eu tinha duas possibilidades: voltar de novo para o mercado de trabalho, reclamar ou, Uhum. né, ou tentar achar outra possibilidade. E é aí que vem o mercado de adquirência. Legal. Porque 2012 eu mando todo mundo embora, eu tinha caixa para manter a empresa até agosto de 2014. Durante 2013 eu fecho todos os escritórios que a gente tinha abertos, Goiás. Porque Né? não é só entre aspas, né? Eu digo, não é tão simples quanto você dispensar as 200 pessoas. Você tinha toda uma estrutura física, como você está dizendo aí, né? Da época do Sim, consignado e que você precisava ainda reduzir. reduzir isso, né? Para gerar um runaway do seu caixa maior e te dar mais fôlego financeiro para você Quando decidir você, o próximo passo. quando você freia dessa forma, é assustador, porque você para de ter uma receita que você tinha, carrega um passivo tributário, porque Uhum. você emitiu notas, vamos falar que eu sou lucro presumido, então eu tenho ali IR, CSLL de 3 meses que vão vir na trimestral, que eu já não tenho mais receita para pagar, Sim. né? Tem as rescisões para Você precisa serem pagas, provisionar isso, você né? precisa provisionar, se preparar para isso, mas você nunca está preparado, né? Esse ponto. Então a gente tem que estar sempre preparado, né? Eu tenho o sócio do meu pai falava muito, a gente tem que ter sempre 3 folhas de pagamento guardadas. Uhum. Então, se eu tenho um valor da minha folha de pagamento, eu tenho que ter mais 3 provisionados para qualquer problema. E isso foi o que me salvou ali em 2012. Eu tinha as 3 folhas provisionadas, eu pude mandar todo mundo embora e ainda sobreviver Sim. durante um tempo. E ali, naquele momento, você encolhe, você tem que encolher a estrutura. Então, se tinha 3 pessoas no RH, você tem que ter uma só. Se tinha um escritório no Rio, você tem que fechar o escritório. Então, 2013 foi um ano de desmontar, né, a estrutura como um todo e repensar o que a gente ia fazer. E aí eu comecei a olhar um monte de coisa, né? Eu fui para a rua, eu sou muito testadora de produtos, né? Eu gosto de ir para a rua para vender o produto, para saber qual é a aderência nisso. Então, fui vender consórcio, fui vender aplicativo de Nada celular. como barriga no balcão. Não tem nada como. Sesco. Não tem nada como. Você dá o exemplo e para você também, como você diz, para experimentar. É para experimentar, mas o principal é para você tirar as desculpas do teu time comercial. Então, quando você vai para a rua lá, quando eu ia para a rua e vendia a maquininha, né? Eu comecei vendendo a primeira maquininha que vendeu fui eu, né? O primeiro contrato que eu fechei foi com a Elavon, Uhum. que nem existe mais, foi comprada pela Estônia. Quando eu vendia, eu ficava na Teodoro Sampaio, descia a Teodoro Sampaio e fui entrando em estabelecimento. Você tem maquininha, oferecendo e aprendendo a negociar. Então, quando você coloca o teu primeiro, segundo, terceiro funcionário, o cara fala, não consegui vender por causa disso, porque o cara, a taxa de débito, qual era a taxa de débito? Não, a taxa de crédito, qual era a taxa de crédito? Não, porque o parcelado, não, o parcelado, se você trabalhar aqui nessa faixa de tal a tal, você funciona. Então, todas as muletas estavam derrubadas, isso ajuda bastante. Então, eu fui lá vender consórcio, fui vender aplicativo de celular, fui vender... Rapaz, eu tentei vender um bocado de coisa. E eu comecei a ouvir falar muito de maquininha. Era quando o mercado estava abrindo. Sim. Você tinha Cielo, que passava a Visa, e Rede, que passava o Mastercard. Uhum. Antes era só o que tinha. Eram só os dois. Só tinha os dois. Aí e tinha essa. Então você tinha que ter as duas máquinas. Você tinha que ter a Cielo para passar a Visa. E aí quebram-se o monopólio de bandeiras. Então a Visa pode passar Mastercard e a Rede pode passar a Cielo. Aí a Cielo cria o Elo.
E aí só pode passar na máquina da Cielo. E aí começa a entrar a GetNet através do Santander. E aí é criada a PagSeguro, que é o disruptor do mercado que começa a trabalhar embaixo da pirâmide, né? Você tem a pirâmide ali, aquela galera embaixo ali que era o empreendedor por natureza, o cara de 3 mil, 5 mil, 6 mil, vendedor de paçoca, tia do Yakult, pipoqueiro. Esse cara não tinha acesso a meios de pagamento e ele começa a ter acesso a meios de pagamento através da PagSeguro. E hoje é impressionante, porque você tá na porta de um show, na porta de um estádio de futebol, o ambulante ali vendendo uma Tem mendigo cerveja, com maquininha mendigo com maquininha. e chave Pix. Então, assim, tudo hoje você consegue... Hoje o mercado de pagar com adquirência ele é uma commodity, né? E o que difere hoje, como tudo no mercado, atendimento. Então hoje o cara não quer mais saber se a máquina é azul, amarela, verde, vermelha, preta. Ele quer saber quem é que resolve o problema dele. Sim. Né? Eu vou ligar e quem que na Cielo resolve meu problema, quem na PagSeguro resolve meu problema, quem na Stone. Então, o crescimento da Cielo e da Stone, do mercado pago, vai muito para esse viés de montagem de equipes comerciais que dão atendimento e foi essa onda que a gente surfou nos últimos 10 anos. Né? A gente aprendeu a montar a equipe comercial para essas grandes adquirentes, a gente começa a vender máquina para ela, vão para aprendizado e aí ganha uma concorrência dentro da Cielo. Eu vou lá durante 6 meses batendo na porta do cara de canais da Cielo, falando, pô, deixa eu vender Cielo. Mas quem é você? Eu falo, não, eu tenho uma empresa assim, assim, assada. Eu falo, não. Eu fiquei 6 meses batendo na porta do cara, ligando pro cara, mandando apresentação. Um dia o cara falou assim, ó, se você vender do jeito que você é chato, você deve vender pra caramba. Então, Venceu pelo cansaço. Pelo cansaço. E às vezes a gente precisa, né, Com mostrar. certeza. Pô, bom vendedor é perseverança e persistência. Isso tá no DNA de um bom vendedor. Exatamente. E de um bom empreendedor. Com toda certeza. Então, a gente começa na Cielo com um piloto de 6 pessoas. Foi dada uma meta pra gente, eu fui lá, contratei 6 pessoas, fiquei de supervisor desse time, e aí a gente bate a meta de 30 dias em 15, sobe esse time para 30 pessoas, bate de novo a meta de 30 em 15, aí ganha uma concorrência de 200 pessoas, eram 400 pessoas para ir nos estabelecimentos que já tinham máquina da Cielo e vender outros produtos, antecipação de recebíveis, Cielo Promo e tal. E a gente chega no final de 2018 com 400 pessoas dentro da Cielo sendo o maior fornecedor. Só na Cielo. E vocês já tinham outros clientes. Aí a gente começa a aprender que a gente descobre que a gente aprendeu a fazer esse negócio. Né? Então, assim, a gente era só Cielo, né, durante muito tempo. Tinha uma exclusividade. Não tinha uma exclusividade, mas tinha uma dedicação do nosso lado, sem que a gente olhasse para o mercado. Só que o mercado começa a se abrir, começam a aparecer outras oportunidades, e aí uma das pessoas que eu conhecia foi para PagSeguro e falou, cara, não tenho canal de vendas aqui na PagSeguro, me ajuda a montar. E a gente monta o primeiro canal de porta a porta da PagSeguro, chegamos a ter 150 pessoas lá, trabalhamos um tempão lá com a Carol Corvalan, que está lá até hoje tocando a equipe. Hoje são 5 mil pessoas lá, mas de equipe própria. Eles internalizam a operação e transformam em equipe própria. Hoje a gente tem 120 pessoas mais ou menos no mercado pago, e a adquirência ela começa a ter um problema de CAC. O custo de aquisição do cliente começa a ficar muito alto. Então o time de rua começa a ficar muito alto e aí começa a ir para o canal digital e é aí que a gente vai para o mercado de energia. Porque aí eu começo a perceber que a máquina vira um commodity, está começando a virar... Vamos falar de telefonia há 15 anos atrás. Sim, é a mesma analogia. É o mesmo mercado. Né? Então hoje o mercado de telefonia é rouba-monte. Né? Eu cancelo a Claro, bota a Vivo. Tira a Vivo, coloca a TIM. Né? A adquirência virou a mesma coisa. Hoje todo mundo, como você acabou de falar, todo mundo tem maquininha. Não tem um cara, né? Há 10 anos atrás eu chegava em Caruaru. Não tem mais mercado para ser atingido. Não. É raro você encontrar um estabelecimento ou uma pessoa, um informal, por exemplo, que não tenha maquininha. Eu vou te dizer que... Existe um dado oficial sobre isso? Não, 90%? não, tem um cheiro meu que eu vou te falar que cada 100 vendas, um é um cara que nunca teve. Porque é um cara... O que aconteceu muito na pandemia? As pessoas foram demitidas, elas resolveram empreender. Então eu vendi muita máquina. Para novos empreendedores. O cara abriu uma página no Instagram, eu vou vender bolo de pote.
A primeira coisa que ele precisa Sim. para vender um bolo de pote? Maquininha. Como é que ele vai receber? Ah, eu vou montar um brechó com as minhas roupas aqui de casa. Qual é a primeira coisa que eu preciso? Maquininha. Então, Uhum. hoje você vende máquina para alguém que não tem máquina. É um cara que era CLT, foi demitido ou pegou o dinheiro da rescisão dele e resolveu empreender, Tomar esse risco, né? tomar o risco. E aí esse cara é o cara da primeira máquina. Entendi. É só esse cara que você acha como primeira máquina. E aí você estava citando a Cielo. Pra gente pegar a Cielo como um exemplo, e você pode comentar de outros clientes também. A Prisma, ela monta a equipe de venda interna, que fica alocada na Cielo, vendendo maquininha através do Inside Sales, ou é 100% focado no PAP, no porta a porta? 100% no PAP. Tá. Durante grande parte, a gente tinha um mercado muito grande, um mato muito alto na rua, em que quem é que vendia a maquininha lá atrás? Era o gerente do banco. Sim. Né? Então, o gerente do Bradesco vendia Cielo, né? O gerente do Banco do Brasil, porque os donos da Cielo, o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa Sim. Econômica. Hoje não, a Caixa não é mais. E o dono da rede é o Itaú. Então, o único cara que vendia a maquininha era o gerente. O gerente não chegava num monte de lugar. E Santander GetNet, E nessa época. Santander a GetNet. Mas a Santander ainda estava montando a GetNet. Uhum. Nessa época que a gente entrou na Cielo, a GetNet começou a aparecer. Então, o que eles queriam? Eles queriam capilaridade. Sem ter o passivo trabalhista, vamos montar time comercial de rua terceirizado. Então a gente começou a terceirizar a mão de obra para eles, montava o time comercial, era responsável por toda a parte de treinamento, acompanhamento desse time. E aí a gente começa a aprender como é que a gente faz gestão né? Então, desde da parte de estrutural, né? Para cada 10 promotores eu tenho um supervisor, para cada 5 supervisores eu tenho um coordenador, para cada 3 coordenadores um gerente. E aí depois vai aprendendo quantas visitas eu preciso, funil de vendas. Funil de vendas, né? Clássico, rota. Roteirização. Você consegue acompanhar, né? E aí a gente tinha, dentro da Cielo, a gente tinha um aplicativo próprio deles, que eles tinham criado. Quando a gente sai da Cielo em 2018 por uma renovação de contrato que a gente não topou as novas condições e recebe uma oferta de ir para a rede, a gente chega na rede, a rede não tem aplicativo de gestão, é tudo na prancheta. O Itaú foi um dos bancos que mais demorou a fazer. E para você fazer um credenciamento, fazia na prancheta, ou ligava para uma central e subia o credenciamento. Eu falei, não, cara, nós vamos montar um aplicativo. E aí a gente, num primeiro momento, decide terceirizar essa construção, não funciona, e aí eu trago o meu gerente de TI, que está comigo até hoje lá, que é o Grayson, que constrói a ferramenta na forma que a gente imaginava. E hoje a gente tem uma ferramenta de gestão de time comercial, um CRMzinho com geolocalização, que eu consigo enxergar onde esse cara está, quantidade de visita, informação, eu tenho agendamento de visita, controle de estoque de máquina, então eu consigo bipar as máquinas e tal. Isso faz com que a gente ganhe espaço no mercado e comece... Isso é um diferencial estratégico para você... Foi durante muito tempo, inclusive Mercado Pago e Get acabam enxergando a nossa ferramenta e criando as suas próprias ferramentas para poder trabalhar com as equipes próprias deles. E hoje a gente precisa, né? Porque como é que a gente faz a gestão de um time de rua, né? De porta a porta? Por mais que você tenha um supervisor ativo, presente, se você não tiver uma ferramenta que faça essa ajuda até, né? Porque com toda certeza. O cara precisa hoje de 25 visitas para falar com 5 tomadores de decisão. Desses 5 tomadores de decisão, ele vai abrir 2 negociações e das 2 negociações, possivelmente, ele vai fechar uma. 25, 5, 2, 1. Isso aí. O funil é esse. Então, a gente brinca lá que a conta é 25, 125, 5. Então, a gente faz 125 na semana, 25 no dia para fechar 5 menos na semana. Esse é o número mágico ali que ele tem que alcançar. E para ele fazer, ele lembrar desse, né? Eu não lembro que eu almocei na sexta-feira. Eu vou lembrar com os 25 casos que eu visitei na sexta-feira? Também não, né? Então, a ferramenta ajuda ele até a percepção do que é lead quente, que lead frio, né? De agendamento. Pô, esse cara aqui, eu conversei com ele
E ele pediu para eu voltar na quarta-feira, dia 18 de março, porque a mulher dele tá viajando e é ela que resolve. Deixa lá, já seta a tarefa pra E ele se aí, lembrar de visitar no dia no 18, futuro. eu mando push para ele, o próprio sisteminha manda push e fala, voltar nesse cara aqui, porque ele tem. Então a ferramenta ajuda nisso. A grande dificuldade é fazer o cara usar a ferramenta. Então, O que você já testou que deu certo? cara, hoje ele faz parte da métrica dele de remuneração variável. Então, para ele. Ele doer no bolso. Aí tem que doer no bolso. Para Tem que ele doer no performar, ele tem alguns KPIs, né? Então a gente tem a campanha lá comercial. Então ele tem que ter tantas vendas, tanto de faturamento em cada máquina, tanto de percentual de parcelado e mínimo de visitas. Sim. Se ele não tiver nenhum desses 4 KPIs, ele tem ali uma penalização na remuneração final dele. Isso funciona bastante. Isso funcionou bem. Fez a galera. Funciona porque. E a dor de muitas pessoas que vêm aqui é: meu vendedor não preenche CRM. Não tem jeito. Você faz isso brilhar no olho dele ou você faz isso doer no bolso dele. São os dois únicos caminhos, né? De 10 pessoas no time, 2 vão preencher aquela reguinha, né? De sempre, né? De 20, 70, 20, 70, 10 ali, Sim. né? De Jack Walsh ali, né? Você tem 20 que são fora da curva, 70 que ficam no meiozinho e 10 que você tem que trocar o tempo todo. Então, os 20 vão preencher sempre porque eles sabem que preencher faz bem. Os 70 você tem que ajudar eles a preencher, empurrar, e os 10 você ou mata ou troca, porque não vai preencher. Então, não funciona muito diferente disso, não. O Douglas, e quando você começou a perceber que o mercado está passando, né, por essa... Estava e ainda está passando por essa comoditização da venda de maquininhas, e o que as grandes empresas elas estão internalizando os times de vendas ou contratando os seus próprios times de vendas? Ou realmente é uma questão mais do Oceano Vermelho, assim, o mercado ficou... Você tem 2 movimentos, você tem três operações que internalizam o time próprio, né? Mercado Pago, PagSeguro e Stone. Stone já começa com equipe própria, nem vai terceirizar. Ela tem parceiros, né? Então a gente chama ali de autônomos. Safra durante um tempo tentou como autônomos, que é o cara que indica um cliente num aplicativo deles e ganha por aquele cliente específico, um representante comercial, mas esse cara não traz escalabilidade, né, para a operação. E aí eles entendem que dominar ali a equipe própria e ter a equipe própria dentro de casa fica muito mais fácil, porque você não tem a qualidade, você não pode ter uma prisma só para tocar a operação, porque você acaba correndo o risco de acontecer alguma coisa com uma empresa só, então você precisa ter 3, 4, 5 parceiros, e aí acaba não tendo a mesma qualidade nos 5, 6 parceiros e acaba impactando o número. São equipes diferentes, com culturas gestões diferentes, né? Modalidades diferentes de gestão, de percepção, de entendimento, de treinamento, de mudar modelo de remuneração, então tudo isso. E aí você acaba, o fulano está performando bem, ou o ciclano não está performando tão bem, e isso acabou cansando o mercado como um todo, e aí eles resolvem internalizar, percebem que o custo é mais alto, mas o retorno é mais alto, porque eles conseguem trazer pessoas com mais qualidade. Conseguem trazer padrão. E conseguem trazer padrão. E aí isso faz com que o mercado, esse mercado de terceirização para o mercado de adquirência, comece de 2 anos para cá dar uma minguada. A gente começa a perceber que os contratos começam a ficar mais apertados, né? O CAC está mais alto. Margens menores. Eu vou te dar um exemplo. Eu vendia 2 máquinas por dia. Todos os dias. Hoje o meu melhor vendedor vende 10 por mês. Você, Douglas. Douglas, vendia todo dia. Né? E meu melhor vendedor vendia 2, 3 todo dia. Então ele chegava a vender 60 máquinas no mês. 40 máquinas no mês. Um vendedor. Hoje o meu melhor vendedor vende 10, 12, 14 por mês. Porque está muito mais difícil. Porque hoje... Virou rouba-monte, que você comentou. Existe uma negociação, né? Existe uma percepção. Por que eu vou tirar essa, colocar essa? O que você me dá em troca dessa? Né? Então você tem que ter um treinamento e uma capacitação muito maior. O cara já é um consultor, ele não é mais um tirador de pedido. Antes eu chegava lá e falava, você tem máquina? Não, você precisa de máquina para poder trabalhar. Preenche aqui. O pós-venda, sucesso do cliente ou suporte, né, de clientes, você faz também através da Prisma ou aí já é do
Até o contratante. M6, em algumas operações, eu sou responsável, o seu sexto mês de operação, o sexto mês do Certo. cliente dentro da Uhum. operação. Alguns eu sou até o terceiro mês e em alguns contratos antigos, hoje não, já não existem mais, eu era durante 24 meses eu recebi um pedaço da carteira. Sim. Então, um pedaço do que transacionava a gente recebia. Hoje os contratos não existem mais dessa forma, ficou Uhum. mais difícil. Mas eu entendo que o pós-venda tem que ser feito pelo adquirente, né? Porque são canais internos, sistemas internos. Sim, sim. E a maioria dos problemas que a gente tem E de quem desenvolve o pós-venda. produto, né? Faz todo sentido. E outra, né? A maioria dos problemas que o cara tem na ponta é bobina, Uhum. chip, máquina que não está funcionando, dinheiro que não entrou. E Sim. aí eu teria que ter um time interno com acesso ao sistema dele para Não poder. justifica, duplica a função e o custo. Exatamente. Então Exatamente. eles internalizam isso. Ainda assim, Douglas, dá para dizer que tem lenha para queimar nesse mercado? Ou o fato de ter se tornado um rouba-monte talvez vai fazer com que a competição ela fique tão forte que poucos players vão sobreviver? Eu acho que hoje é briga de cachorro grande. Eu não acho que para terceirização de mão de obra para um negócio como o meu hoje, ele é um negócio. Vou montar uma Prisma hoje para vender maquininha no mercado. Não faça isso. Agora, se você montar um time de qualidade para trazer clientes de um nível um pouco diferente, existem nichos e algumas operações que permitam que você possa ser um parceiro, por exemplo. Então, né, um negócio mais nichado, num cara, por exemplo, eu tenho muito relacionamento com material de construção, então Sim, tem sim. algumas operações, né? Tem a própria PagSeguro hoje paga por cliente que você traz, por remuneração, então talvez montar um call center, um inside sales que tem um CAC menor, talvez funcione. Então tem muita gente que vende maquininha pelo telefone. Sim. Mas agora um time comercial de porta a porta para o mercado de adquirência é um mercado que tem ficado cada vez mais difícil, com poucos adquirentes contratando esse tipo de time. Por isso que há 2 anos atrás a gente começa a enxergar o mercado de energia, de geração distribuída, que é um mercado que vem crescendo muito com a mudança da regulamentação. Permite que o cara construa uma fazenda ali e grandes investidores começam a perceber que tem uma possibilidade de ele construir uma fazenda, injetar essa energia O sistema. no sistema e vender essa energia mais barato na rua, competindo com os grandes players que existiam, né? E competindo com a própria Semig, Equatorial e tal. Isso faz com que, num primeiro momento, esses caras acham que vão vender no digital. Eu vou dar 15% de desconto. Sim. Né? Todo mundo vai querer. Eu vou fazer uma propaganda aqui. 15% de desconto, clica aqui. Só que a gente tá no Brasil, né? O cara morre no meio entre clicar e selecionar e anexar a conta Uhum. e receber o contrato. Na jornada do cliente, ele morre. Ele desiste. Ele desiste, ele morre, ele acha que é interagir. fraude. E aí a gente volta de novo para a barriga no balcão. E aí eles começam a perceber que ter uma pessoa na rua é importante para poder convencer uma galera de que esse mercado existe primeiro. Então hoje a grande dificuldade de a gente vender energia limpa na rua, com geração distribuída, é primeiro, achar o tomador de decisão. Segundo, provar para o cara que não é fraude. Que eu vou dar 15, 20% de desconto na conta de luz dele sem nenhuma instalação, sem nada. Porque hoje na legislação, me corrija se eu estiver errado, ainda está liberado somente para média tensão. A gente falando de média... E aí a média tensão geralmente são empresas. Exatamente. Ou também tem pessoa física? Não, então, existem dois mercados. O mercado livre de energia, e aí é esse mercado que você está falando, que o cara é de média tensão. São coisas diferentes. Então. São diferentes. Não, esse mercado de energia de média tensão é um contrato que ele tem de 5 anos com a Semig de injeção direta no transformador dele. E aí abriu-se a possibilidade de renegociar. Então, esse é um tipo de negociação bastante lenta. Porque ciclo de venda mais longo. Porque a gente está falando de uma conta de 30 mil reais, 20 mil reais, 40 mil reais e tal. E aí, quando eu chego para negociar com esse cara, ele bota advogado na mesa, ele bota contador, outro jogo. Demora 6 meses e é um contrato de 5 anos. Então, eu sou
remunerado melhor, mas com uma venda Dá muito mais trabalho muito para mais trabalho. É igual um crédito imobiliário. mais custo, né? Exatamente. Vou vender crédito imobiliário. Você vai vender um contrato de às vezes de 2 milhões, mas quanto tempo você demora? Né? É igual um corretor de grandes imóveis né? grandes de alto padrão. Quando eu ganho uma comissão de um apartamento de 10 milhões, eu ganho uma baita comissão, mas às vezes ele fica 4 meses negociando um apartamento. É a mesma coisa. O mercado de geração distribuída é um mercado muito parecido com o mercado de maquininha, de adquirência. Uhum. Eu vou no mesmo público. É o cara que tem uma conta de R$500, R$600, R$800, R$1.000, R$1.500. Ele tem lá dois refrigeradores, ele tem 2 freezers ali, ele paga uma conta de R$1.200. E aí, hoje, a regulamentação criada permite que eu mude a titularidade dele para a empresa, né, a XS, que a gente presta serviço, ou a Bowie, ou algumas outras do mercado. Que são geradores. Que tem fazendas de energia. Uhum. Então o cara cria lá, constrói uma fazenda, aquelas placas que você passa. Sim, placas solares. Aquelas placas solares gigantes. Então ele gera aquela energia. Ele tem ali um sistema que injeta essa energia para a CEMIG, e aí ele chega para a CEMIG falando: CEMIG, eu injetei para você 40 mil quilowatts. Desses 40 mil, eu fui para a rua e o Pedro vai ficar com 1.000, a Paloma vai ficar com 500, a Rafa vai ficar com 500, e eu vou injetar direto com eles, e agora a conta deles quem cobra sou eu. Sim. E aí ele vai lá e cobra do cara com 15, 20% de desconto. Uhum. Isso fez com que existisse um novo mercado, que é esse mercado livre de energia, em que o cara na rua pode ter um desconto de entre 10% e 25% de desconto na conta dele, ou seja, ele ganha em alguns momentos 2 contas por ano, às vezes uma conta por ano, sem fazer nenhuma instalação de placa, de injeção, de cabo. E essa é a grande dificuldade de você vender. Chegar pro cara e falar assim: eu vou te dar 15% de desconto na sua conta de luz. E ele acreditar que não é um golpe, que não é... Mas o que você vai fazer? Não, mas você não vai me cobrar nada, não tem uma mensalidade, não tem né, você não vai botar um sistema aqui, não tem um sensor, nada. Não, você só assina aqui e pronto. A partir do mês que vem eu injeto na sua conta e vai vir mais barato. E aí a gente fala do barriga no balcão. Nas primeiras você foi lá e fez? Você executou? Fui lá Quais foram os aprendizados? Como contorna a objeção? Como você prova a confiança, né, do teu nome, da Prisa? A gente teve que andar durante muito tempo com o comunicado do Ministério de Minas e Energia explicando o Mercado Livre. Uhum. Então eu andava lá tem o termo técnico que eu não vou lembrar agora, mas eu entrava lá e mostrava para ele: tá vendo aqui, o Ministério de Minas e Energia criou o mercado de energia livre, e é esse mercado que a gente cria. A partir do momento que você consegue vender a primeira, a segunda, né? E aí é muito aquilo que o Thiago fala, inclusive no curso do Sales Club, que a gente tem lá aquela... Eu não sei se ele usa o termo cebola, mas é aquele termo que, né, que você vai expandindo, né? Então você pega as camadas, então você pega aquela galera muito mais próxima de você, vende para aquela galera, torce para dar certo, né? Porque é um produto novo, mas amigos e família, por exemplo. Amigos e família, ou relacionamento que você tem na região e tal. Torce para dar certo, vê que dá certo e começa a expandir. Então, o que aconteceu muito foi isso, e ao mesmo tempo mostrar para o cliente, né? Eu acho que quando a gente está no olho a olho com o cliente e a gente cria uma rota, né? E é por isso que a equipe comercial e o supervisor é muito importante, porque quando você cuida de uma região, então você monta um time comercial para o porta a porta e determina, vamos falar que a gente está na zona sul de São Paulo. Então, aqui é Brooklyn, Chácara Santo Antônio. Então, a gente está aqui na Chácara Santo Antônio. Então, eu tenho um promotor que cuida só da Chácara Santo Antônio. Então, ele passa a primeira semana na Verbo Divino aqui, que é a rua que vocês estão, e bate no estabelecimento e fala com o dono: eu vendo energia. Fala: energia, nunca vi isso aqui. Então, aí ele vai bater no segundo. Na semana que vem, ele bate de novo no cara. Fala, ele repete a rota. Aí ele fala assim: pô, de novo você aqui? Ele fala: eu cuido dessa região. Que no Inside Sales seria a cadência. Exatamente. Só que na rua é você estar presente e mostrar pro cara que aquela região é sua. Quando você mostra pro cara que aquela região é sua, você traz a confiança. Ótimo. Na terceira visita, o cara fala: pô, meu cara trabalha aqui mesmo, não é golpe. O cara tá toda semana aqui. Toda semana esse cara tá aqui falando comigo. E aí, pô, ele vem: eu já vendi pro cara aqui do lado, hein? A partir do mês que vem ele já tá com desconto e você ainda não, hein?
Ó, e aí vai funcionando, e aí você vai criando uma carteira, e aí depois, hoje, eu tenho vendedores que trabalham comigo há 5, 6 anos, que 90% das vendas deles são indicação, não são mais prospecção. Cria carteira. O cara cria Quem já carteira. vendeu e acaba recebendo indicação. Exatamente, porque o pós-venda é Demanda feito por orgânica. qualidade, é uma demanda orgânica. Então, assim, hoje, 80%, 90% do que ele vende é indicação. Uma vez eu fui fazer uma premiação de um promotor meu, melhor promotor, e perguntei para ele, eu falei, e aí, conta pra gente, o que você faz? Ele falou, não faço nada, seu Douglas, eu sento na padaria, o pessoal me procura, porque todo mundo já me conhece, sabe que eu atendo bem, e aí todo mundo já sabe qual é a padaria que eu fico, e aí eu vou lá, e eu tendo que explicar isso Tem para... até uma fila na padaria lá. É, É a fila do pãozinho e a fila para fila comprar da energia. maquininha. Energia, maquininha de mina. Nesse caso era o rapaz do Mercado Pago que vendia maquininha. Mas o cara de energia, o meu melhor vendedor hoje, vende mais ou menos uns 30 mil reais de conta. E ele fala também, é só indicação. Hoje eu só vendo por indicação. Um cara que já está há 1 ano no mercado. Excelente. E aí ele começa a pegar as contas que ele já tem injetadas, né? E que já mostram um desconto, tira uma foto e leva no cliente. Ó, funciona assim, ó, vai vir assim, ó, pum. Tá vendo? Ó, vem um desconto aqui, ó. Esse cara aqui é o cara do fulano de tal. E aí você traz credibilidade. Mas o começo é muito difícil, né? E esse mercado sim é um mercado que a gente pode considerar ele como novo. Ah. A venda de energia de geração distribuída porta a porta. Hoje nós temos a Prisma executando e tem mais outros Tem mais uns concorrentes da uns Prisma. 8, 9 players aí fazendo, mas é uma operação que, para quem tem, por exemplo, telemarketing, funciona muito bem. Quem tem inside sales, né? Que é o nome bonito de venda interna. De telemarketing, né? De telemarketing, exatamente. Então, eu aprendi que inside sales é um bom e velho telemarketing. Para quem telemarketing funciona muito bem, né? Para quem tem venda orgânica, consegue gerar lead através do Google ou do Facebook, do Instagram também, fazer leads direcionados também funciona. As pessoas são curiosas para descobrir por quê, mas elas precisam do último contato, o fechamento. Sim. Você não consegue fazer o processo, a gente está tentando, inclusive a gente fez o curso de IA aqui com vocês e começou a desenvolver uma IA para fazer a parte de captação de lead. Captação, mas fechamento ele não vai. Ele tem que ser com um humano. Então, mas tem funcionado. A gente tem hoje 5 PAs lá na Prisma e a turma está vendendo em média de 15 mil, 20 mil reais de conta. E essa operação de venda interna você também vai construir? Ou ainda é uma ideia? A gente tem hoje... Para o GD. A gente tem hoje uma grande dificuldade, Pedro. Que é uma dificuldade que eu ouço várias pessoas falarem, não sou só eu, é o mercado como um todo fala. É muito difícil achar gente para trabalhar, né? Então, assim... E a grande dificuldade é você achar pessoas que querem trabalho. Os automotivados. Falando ali fora. Muita gente quer emprego, não quer trabalho. Eu quero trabalhar das 9 às 18, ganhar meu saláriozinho, mas se você pedir alguma coisa fora do meu escopo inicial, não, aí você vai me dar mais trabalho, eu não quero, não fui contratado para isso. Então, isso né, não é comigo. Isso não é minha função, né? Isso não sou eu que faço. Então, a gente vem com uma nova geração que não estamos discutindo se está certo ou se está errado, mas com outro comportamento e a gente tem que aprender a se adaptar a esse novo comportamento. Existe uma ambição menor, né? As pessoas, né? Eu falo pelos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos eu tenho um casal de gêmeos de 22 anos, que eu me preparei financeiramente e psicologicamente para dar um carro para eles aos 18, né? Comprei uma carta de consórcio para cada um com 15 anos, eles fizeram 15 anos, comprei uma carta de consórcio para cada um. Quando eles fizerem 18, vou dar um carro para cada um. Quando eles fizeram 18, ninguém queria carro. Não, pai, eu não quero carro. Não. Obrigado. Não, obrigado, eu prefiro andar de Uber. Fui dar o carro com 22, que é a tempo de maturação. Eu, quando eu tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, eu estava na porta da autoescola. Mas já dirigia antes. Já dirigia antes, já sabia que era dirigir, muito comum na época. Pegava carro, o pai já pegava carro escondido do pai, o pai ensinava a dirigir e tal. E quando eu fiz 18 anos, eu estava na porta da autoescola para poder pegar minha carteira e poder dirigir. E hoje não, né? Hoje você tem uma geração que não quer ter seu apartamento próprio. Tá bebendo menos. Que tá bebendo menos, né? Que tá mais preocupada com o bem-estar social. Bem-estar. Como você falou, às vezes não tem aquela ambição que a tua geração, e até considero que a minha geração tinha de
ter a casa própria, de construir patrimônio, mas que privilegia realmente mais, assim, né, qualidade de vida, bem-estar Exatamente. social. E E é uma aí, escolha, não tem exatamente. certo E e aí a errado. gente, como gestor, como empreendedor, como líder de equipe comercial, a gente tem que descobrir o que brilha o olho desse cara, Exatamente. né? Então, o que motiva ele, né? Não é o dinheiro só. Às vezes é o reconhecimento, às vezes é o ambiente de trabalho, a forma que ele é tratado. Eu sou da velha guarda, né? Eu batia na mesa, falava, pô, vamos produzir e tal. Hoje você não pode fazer isso. Pode. Se você fizer, um começa a ficar triste, o outro pede para sair. Então você tem que entender como é que cada um funciona, como é que conversa com cada um, né? Não se fala mais palavrão em operações comerciais, a tratativa é diferente, as pessoas querem mais respeito, as pessoas querem ser bem tratadas, as pessoas querem fazer parte do todo, querem entender por que você está fazendo aquilo, né? Qual o propósito dela Qual o como uma propósito seu engrenagem como ali dentro gestor? daquela empresa? E você, quer dizer, o dono Quais da são os seus sonhos empresa, também? né? Onde você quer chegar? Por que ele está fazendo isso? Quantas pessoas a gente vai ajudar fazendo isso? Não, toda Uhum. essa percepção a gente tem que trazer hoje. O que é muito difícil de a gente virar essa chave, a gente como empreendedor, como dono de empresa, né? Vem de uma forma de... Ao mesmo tempo, você tem uma equipe comercial diferente, né? Aquele cara que que já é arrimo de família, ele já quer saber do dinheiro, então você tem vários níveis de pessoas trabalhando na sua equipe de porta a porta ali, e cada um funciona de um jeitinho. E está cada Sim. vez mais difícil você achar líderes que saibam dominar todas essas nuances. Porque antes era chibata, né? Você batia chibata, o cara corria. Remen, isso aí. Vamos, né? Igual o técnico de futebol. Vamos. Agora o cara tem que estudar o time, tem que saber a tática, tem que saber o que o cara faz, né? Quantos quilômetros o cara corre. Então, você tem que estudar muito mais seu time comercial, tem que analisar muito mais seu time comercial e tem que entender que cada um funciona de um jeito. Cada um tem um sonho, uma vontade, uma percepção, uma forma de ser motivado. E isso é muito difícil. Então, cada vez mais está mais difícil montar time comercial de grandes De alta volumes, performance, né? de alta performance e em grandes quantidades, né? Hoje eu não pego mais projeto acima de 100 pessoas, porque eu sei que acima de 100 pessoas a gestão vai apanhar muito. Sim. Porque o coração da operação é a gestão, é o supervisor. Se eu não tiver um supervisor forte e trabalhando de maneira correta, motivando, estando na rua, fazendo o que você falou, estando na barriga no balcão, né? E dando o exemplo, né? Dando exemplo, você não faz o negócio. Porque se ele não fizer vendas, ele não precisa ser o top performer, ele não precisa ser o medalha de ouro. Mas se o time vê que ele não consegue executar o que ele pede o time para fazer, ele não é respeitado. E ele perde a mão completamente do... Mas o cara não sabe vender, ele quer me cobrar, tirando onda aqui comigo. Nunca vendeu uma energia na vida, nunca vendeu uma maquininha na vida e quer ficar tirando onda aqui comigo. Então esse é um grande desafio também hoje. Achar líderes que se encaixem num perfil de saber cuidar do time como um todo e achar pessoas e entender a motivação de cada uma delas. Esse é uma grande dor. Douglas, a gente vai encaminhando para o nosso encerramento. O Pode Ser Elite ele tem um propósito de levar repertório, informações sobre jornada empreendedora, mostrar que a jornada empreendedora, muitas vezes ela é solitária, mas ela não precisa ser. E a gente também quer trazer aprendizados sobre os mercados, sobre os negócios de vocês. E a gente tem a expectativa de que esse podcast atinja não somente empreendedores, companheiros de trincheira, de jornada contigo, mas também líderes, pessoas que sonham um dia em construir seus legados, empreendendo, que têm essa vontade. Para todas essas pessoas que nos assistem, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final sobre empreender, sobre o que te motiva, o que não te deixa desligar e dizer, olha, chega, quero vender a Prisma e partir para... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Moleque que não anda não vende picolé. Né? Então, assim, e a gente tem que estar automotivado o tempo todo. O grande empreendedor é o cara que consegue se automotivar. Porque qualquer empreendedor, qualquer dono de negócio, se ele acordar às 6 da manhã, às 9 da manhã, ninguém vai estar cobrando ele, né? É ele que tem que se autocobrar. E a gente tem que entender a nossa importância social, né? Eu, por exemplo, eu sei que 400 famílias dependem de mim. Então a gente tem que ter essa percepção e fazer o melhor nosso cada dia. Tem que ir para casa. Então, assim, acredite em você,
trabalhe com afinco, com vontade, com dedicação. Tenha percepção de que você está sempre buscando o seu melhor. Peça ajuda. Você não sabe tudo, você não conhece tudo, ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. Aqui é um bom caminho para você procurar ajuda e saber e entender quais são as possibilidades de negócio. Mas principalmente para a galera que está começando, é difícil, mas não é impossível. Mas tem que querer. Se você não quiser, se você não tiver vontade, a gente, e o que eu falo muito pro meu time, né? A gente não consegue motivar quem não quer ser motivado. Então a gente tem que estar motivado para poder motivar as pessoas também, né? Então tem que achar dentro de você a sua motivação. O que faz seu olho brilhar? Eu tenho 3 filhos, uma mulher e 2 cachorros para poder me motivar todo dia. Então, a gente tem que achar essa motivação. Ótimas motivações. Exatamente. Grande Douglas. Obrigado, uma aula, viu? Aprendi demais aí com esse bate-papo. Imagina, Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo tempo e pela paciência. Para nós é uma honra ter você como membro da comunidade Elite. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado, viu? Um abraço. Para você que está assistindo o Pode Ser Elite, não se esqueça, siga os seus clubes nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, aqui no YouTube também. Ative o sininho das notificações, siga o nosso canal no YouTube para você não perder os próximos episódios do Pode Ser Elite. Um abraço e até mais.